manhã. Manhã gostosa, né? Silêncio, calma. Vamos fazer a prece então, para a gente continuar essa manhã? Hoje nós estamos recebendo a Zuleika para fazer a pregação para a gente. Por favor, Zuleika. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Madre Teresa de Calcutá foi uma missionária que esteve aqui na Terra, se doando a todos aqueles que precisavam. Ela percorria as ruas, amparando os ancenianos, os leprosos, digamos assim, que hoje mudou de nome, que estavam jogados pelo chão e acabavam morrendo nas ruas. Todos aqueles abandonados que ela encontrava pelo seu caminho, ela amparava da melhor forma possível. Ela se fazia pedinte para poder ajudar os que mais necessitavam. E ela nos deixou a seguinte frase: efetivamente, tocamos o seu corpo. É o Cristo faminto que estamos alimentando. É o Cristo nu que estamos vestindo. É o Cristo sem abrigo que estamos acolhendo. E não se trata apenas de fome de pão, de nudez por falta de vestuário, de desalojados por falta de uma casa feita de tijolos. Não. Cristo hoje tem nos nossos pobres e até nos ricos fome de amor, de cuidados, de carinho, de dedicação. A Madre Teresa afirma que Jesus tem fome de amor. Nós sempre nos lembramos de Jesus nos amando, sem imaginar que Ele também desejasse o nosso amor. Sentir-se amado por Jesus é uma experiência essencial para a nossa vida. Ninguém vive dignamente sem se sentir amado. A falta de afeto está na raiz da maioria de nossas doenças e problemas de relacionamentos em geral. Temos uma necessidade muito grande de sermos aceitos e amados, porém nem sempre as pessoas estão prontas para isso, pois elas também precisam ser aceitas e amadas.
No fundo, cada um está esperando receber amor, enquanto não recebe, também não se sente estimulado a doar o seu amor. Jesus afirmou: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ele nos deu a sua vida e os amigos dele somos nós. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, tu me amas? E o Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Daí a pouquinho ele pergunta novamente: Simão Pedro, você me ama? E ele torna a responder: sim, Simão. Sim, Jesus, eu te amo. Como se estivesse duvidando, ele pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz que sim. Porque Jesus questionou Pedro por 3 vezes sucessivas se ele o amava. Acreditamos que Madre Teresa já tenha respondido a tal indagação quando afirmou que Jesus tem fome do nosso amor. Se não desejasse ser amado, Cristo não teria dado tamanha importância ao assunto no diálogo com Pedro. Jesus esteve entre os homens e continua vivendo no meio de nós em espírito. Jesus tem um caso de amor com a humanidade toda. Ele não se isola lá nas alturas, nos planos mais elevados, indiferente ao que sentimos por ele. Ele está sempre tentando nos ajudar. E nas horas mais difíceis, nós já sabemos que ele nos carrega em seus braços. Jesus não tem apenas amor divino por nós. Ele também nos ama em nível humano, por isso também carece do nosso amor. Em muitas passagens do Evangelho, Jesus se refere como sendo o Filho do Homem, dando a entender que era um Messias diferente daquele que as pessoas esperavam, pois sua condição de enviado de Deus não o impediria de ser homem normal, simples, sujeito à alegria, à tristeza, dor e sofrimento. E por que não dizer de amar e ser amado? Tanto é assim que o Filho do Homem chorou quando soube da morte de seu amigo Lázaro. Afirmou que desejava ser nosso amigo. Experimentou tristeza e angústia momentos antes de ser preso e sofrendo as dores da crucificação. Sentiu-se abandonado por Deus. Essa condição de Filho do Homem é que nos dá a certeza de que Jesus nos ampara em nossas aflições, pois ele mesmo enfrentou toda sorte de dores e amarguras pelas quais um homem é capaz de passar. A cruz é o símbolo perfeito dessa condição, pois a trave posta na vertical é a indicação de nossa ascensão para o alto. E a trave posta na horizontal é a base humana na qual desenvolvemos a nossa espiritualidade. Jesus é um espírito da mais alta hierarquia espiritual. Desceu dos planos maiores e chegou pertinho de nós para nos ensinar a sermos melhores. Isso já faz mais de 2000 anos e nós continuamos vendo todos os dias coisas tão tristes acontecendo. Será que nós estamos melhorando? A amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se Deus deseja ser amado e amá-lo representa para nós a verdadeira comunhão com Ele, com inegáveis reflexos positivos em nossa vida, cabe a nós a pergunta: de que forma
poderíamos amar o Cristo verdadeiramente? Talvez a pergunta mais acertada seja esta: de que maneira Jesus gostaria de ser amado? Creio que ele mesmo desvendou o segredo quando conversava com Simão Pedro. A cada resposta que Pedro dava a Jesus, dizendo que o amava, o mestre respondia: tome conta das minhas ovelhas. Jesus quer que o amemos cuidando de suas ovelhas. Eles somos nós. Ele não pede nada para ele. Não quer presentes, sacrifícios, cerimônias. O Divino Mestre apenas quer que tomemos conta das ovelhas de seu rebanho, sobretudo das ovelhas esquecidas pelo mundo, das ovelhas carentes de atenção, que estão muitas vezes em nossa própria casa. Hoje em dia, com o aparelho celular, com o computador, falamos com pessoas do mundo todo, mas não arrumamos um tempo de olhar no rosto daqueles que convivem conosco, para saber como eles estão, para dizer uma palavra, um bom dia sequer. As pessoas estão obcecadas. Em qualquer lugar que se vá, estão ali com o celular, indiferente ao que se passa à sua volta. E dessa forma, nos lares, tornam-se verdadeiros estranhos. Muitas vezes conhecemos as pessoas de fora intimamente, mas não sabemos como são os que convivem conosco, que temos que aprender com eles, para dessa forma aprendermos e ensinarmos, para que venhamos a aparar as nossas arestas, porque ninguém está num lar por acaso. Se nascemos naquela casa, é porque lá teríamos que estar. Lá estão os nossos afetos e os nossos desafetos. Os nossos afetos vão tentar nos sustentar nas dificuldades. E com os nossos desafetos, nós vamos ter que acertar, reparar todo o mal que fizemos a eles ou que eles fizeram a nós. E dessa forma estamos nos afastando cada vez mais das pessoas que convivem conosco. Será que vamos voltar para o plano espiritual da mesma forma que chegamos? Quando chegamos, muitas esperanças havia no ar. Depois de uma jornada em que não doamos nada, não vivemos, não convivemos com aqueles que deveríamos viver, vamos tornar ao plano espiritual de que maneira? Mais devedores, para uma nova encarnação, muitas vezes mais difícil do que esta, quando poderíamos ter acertado tudo, ter vivido em harmonia, ter compreendido o outro, ter amado. É isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que tomemos conta dos cordeiros que não têm o que comer e vestir, das ovelhas que estão famintas de perdão e consolação. Nós vemos tantas pessoas acamadas, esperando uma palavra de conforto, de esperança, um abraço carinhoso, os idosos nos asilos, as crianças na casa de amparo, nos orfanatos, estão sempre esperando por um gesto de amor. Nesses dias de carnaval, muitas pessoas exageram, fazem o que não deveriam. E o arrependimento, o sentimento de culpa vai chegar, porque a nossa consciência cobra tudo aquilo que fazemos de errado. Então vamos orar por elas, para que os amigos espirituais que trabalham em nome de Jesus aqui no nosso planeta possam despertar no íntimo de cada uma
aquilo que ela tem de melhor, para que não se exceda, para que não cometa desatinos, porque o arrependimento virá. E a cada um, segundo as suas obras. Jesus está carente nessas pessoas, esperando o nosso amor. Todas as vezes que socorremos alguém em aflição, estamos socorrendo o próprio Jesus, que se esconde no rosto dos que sofrem, tanto as vicissitudes do corpo como as do espírito, sejam eles pobres ou ricos. Muitas vezes nós achamos que as pessoas ricas não têm problemas. Não existe ninguém neste planeta de expiações e provas que não tenha problemas. Só muda o endereço. Mas todos têm problemas a resolver. Uns mais fáceis, outros mais difíceis, que exigem de nós muita paciência, muita calma, muito amor, muita vontade de perdoar e continuar o caminho. E quando fechamos o nosso amor para estas pessoas, estamos também negando o nosso amor ao Cristo, aquele Jesus a quem pedimos socorro. Veio nos visitar na pessoa de um irmão que também está precisando de ajuda. E quantas vezes mandamos Jesus embora, mandando com ele o socorro que havíamos solicitado em nossas orações. Tudo que fazemos de bem para o outro retorna para nós. Mas também tudo que fazemos de mal também retorna. Este é o sentido das palavras de Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Foi por essa razão que Madre Teresa afirmou que tocava o corpo do Cristo a cada vez que ela amparava aqueles doentes que encontrava em seu caminho. Pois Jesus está disfarçado em cada ovelha carente de amparo material e espiritual. Não tocamos Jesus quando nos limitamos a passar a mão em estátuas e imagens que representam a sua figura humana. Não amamos Jesus simplesmente pelo fato de batermos no peito e nos dizermos cristãos, ou por termos uma Bíblia aberta em nossa casa. Tocamos o Cristo quando saciamos a fome do corpo e a fome da alma, daqueles que de alguma forma foram marginalizados por nós, pelas feridas físicas ou emocionais que carregam. Hoje mesmo, Jesus está esperando o nosso amor. E quando o encontrarmos ao longo deste dia, nas situações mais cotidianas da nossa vida, ele nos fará a mesma pergunta que formulou a Pedro: você me ama? Se encontrássemos Jesus, que diríamos a ele? Eu te amo. Mas será que os nossos atos condizem com aquilo que estamos falando? Ou estamos tentando enganá-lo e enganá-lo a nós mesmos? Precisamos pensar nisso. Esta semana passada, houve um acidente muito sério de avião. E havia entre os passageiros um senhor que viajava bastante. Então ele percebeu, a hora que o avião decolou, que ele começou a zigue-zaguear.
Ao invés de ficar com o cinto de segurança, ele tirou o cinto. E o avião, logo que decolou, foi de bico e caiu no rio. Ele já estava sem o cinto. Ao invés de sair do avião e se salvar, ele foi até os outros bancos, soltando cintos que as pessoas não conseguiam soltar, porque naquela aflição, a água entrando, o avião destruído, e dessa forma ele salvou muitas pessoas. Vejam que ato lindo de amor por Jesus. Agora temos uma historinha para contar. Na casa do seu João Pires, ele reunia toda a família para fazer o evangelho no lar. Então eram sua esposa, seus filhos, seus netos, e eles haviam terminado de fazer o evangelho que devemos fazer com a família, uma vez por semana, sozinhos, todos os dias. O evangelho é luz no nosso lar. Se achamos que o nosso lar está com algum problema, façamos o evangelho em voz alta, para que aqueles que lá estão ouçam os ensinamentos de Jesus. E dessa forma, aqueles ensinamentos possam ir caindo em seus corações como uma chuva benfazeja. E dessa forma, devagarinho e com as nossas atitudes, que devem ser boas, esses nossos irmãozinhos possam se melhorar. Então eles terminaram de fazer o evangelho e após o evangelho era servido um café para aquelas pessoas que lá estavam. E a netinha dele falou: vovô, o senhor sempre fala, venha Jesus, venha Jesus. E por que Jesus nunca veio? Aí o avô sorriu e falou: não é assim, minha netinha, não é assim que nós pensamos. Os espíritas de Jesus está falhando, né? Que Jesus está nas suas lições, para que venhamos aprender. E cada necessitado que encontrarmos pelo caminho é um representante dele para que possamos ajudá-lo. Um doente é alguém que está pedindo ajuda. Um faminto é alguém que precisa ser servido. E nisso a sua esposa chegou e começou a servir o café e tocaram a campainha. E a menininha, juntamente com seu irmão, correram até a porta para ver quem era. E voltaram. O irmãozinho falou: não era ninguém, era apenas um mendigo. E a menina falou: não, como que não era ninguém? Era um homem que estava lá pedindo esmola em nome de Jesus. Vovô, com certeza, Jesus ouviu aquilo que nós estávamos falando e resolveu mandar alguém. E todas as pessoas se comoveram, ela falou: não, precisamos ir até lá e pôr ele para dentro. Ele está pedindo em nome de Jesus. E o avô foi com ela até a porta e trouxeram, era um senhor idoso, de mais de 80 anos, portando um cajado bem velho, uma roupa em farrapos, uma barba bem longa, maltratada. Aí ela falou para ele, segurando na sua mão, do mendigo: o senhor conhece Jesus? Ele falou: conheço, todo envergonhado. Ele deu a vida por nós. Vovô, eu não falei para você? Eu não falei? Aí acomodaram aquele senhor na poltrona, serviram-no, deram tudo que ele estava precisando no momento, e antes dele sair, a menina se despediu toda feliz, sabendo que era Jesus que havia mandado aquele andarilho até ali, e o dono da casa anotou o endereço do idoso para no dia seguinte ir visitá-lo e levar para ele tudo aquilo que ele estivesse necessitando. Na hora da despedida, ele abraçou aquele senhor que ali estava
e falou sensibilizado. Graças a Deus. Hoje nós tivemos um evangelho mais completo. Jesus confia em nós. Será que nós confiamos nele? Quantas vezes duvidamos que ele nos ajuda, nos ampara, nos carrega em seus braços? Agora vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai, este celeiro de luz, este hospital-escola, esta universidade do Espírito, que é o Centro Espírita, para que o trabalho no teu campo seja perpetuado por todos aqueles que o Espiritismo te revelar. Somos teus servos e te suplicamos, não nos afastes do trabalho redentor e que a luz do Evangelho jamais se apague nesta casa. Fala-me de amor, Jesus, me ensina a amar, ó Senhor, para que eu veja no outro meu irmão. Fale-me de amor, me ensina a amar, me ensina a servir, Jesus. Que possamos levar as lições do Mestre ao nosso lar e fazer dela um goteiro de luz nas nossas vidas, se quisermos melhorarmos, que venhamos ajudar aqueles que caminham conosco, não importa quem sejam. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Desculpe, mas eu estou rouca.